Olá, eu sou o Marcos, integrante do grupo MatEdTech, grupo de pesquisa em matemática, educação e tecnologia, e nesta aula vamos apresentar o conteúdo de logaritmos. Vamos estudar seu surgimento e suas propriedades. Todas as operações matemáticas foram criadas com um propósito. Em inúmeras situações, elas foram utilizadas para resolver problemas práticos. No começo, a operação de soma e subtração foi a mais utilizada. Em seguida, as operações de divisões e multiplicação. Mas à medida que o tempo foi passando, foi necessário operações mais complexas a fim de resolver problemas complexos. Mas em que situações é possível utilizar o logaritmo? Utilizamos o logaritmo para resolver problemas de exponenciação, situações em que o resultado final depende das condições iniciais. Uma delas é, por exemplo, o crescimento populacional. Imagine duas situações. Na primeira, há um país com certo número de habitantes. Na segunda, o mesmo país, porém com um número muito maior de habitantes. Depois de um certo tempo, observamos que o número de habitantes é muito maior no segundo caso. Através da logaritmação, é possível encontrar não só o número final de habitantes, com o tempo necessário para alcançar esse número. No ensino fundamental, estudamos casos parecidos com este. X elevado a 2 é igual a 25, onde nossa incógnita é a base, e para solucionar esse problema, utilizamos a radiciação. Porém, em equações do tipo 5 elevado a x é igual a 25, onde nossa incógnita é o expoente, resolvemos através da logaritmação. Sejam a e b números quaisquer, e x nossa incógnita. Precisamos encontrar o expoente que transforme a em b. Para isso, calculamos o logaritmo de b na base a, e o resultado final será x. Vamos ver como o logaritmo se aplica em algumas profissões. Temos um valor x aplicado e desejamos resgatar um valor 2x, ou seja, o dobro de x. Para isso, calculamos o logaritmo de 2x na base x. Este resultado final será igual ao tempo. Na química, o potencial hidrogênio iônico indica a acidez de um meio. Será menos a concentração do logaritmo na concentração de íons de hidrogênio na solução. Quanto maior a concentração de íons de hidrogênio, uma solução será mais ácida. O estudo do pH é fundamental, pois a menor variação de íons de hidrogênio altera os sabores, funcionalidade e validade dos produtos. O uso das operações logarítmicas são de grande importância para a datação de animais antigos, a partir do famoso teste do carbono 14. Todos os seres vivos se alimentam de plantas, ou os seres vivos que se alimentam de animais que se alimentam de plantas, possuem uma quantidade desses isótopos. Encontrando a concentração deste isótopo, encontramos o tempo que o animal viveu. Vimos em aulas passadas que funções são um conjunto de equações, possuindo assim uma infinidade de resultados. Dependendo dos termos que participam da função logaritma, ela pode possuir várias formas. Porém, em todas elas é encontrada essa curva característica. Por causa dessa curva, os valores crescem ou diminuem em intervalos muito pequenos. As funções logarítmicas são aplicadas em ciências naturais, então é fácil encontrá-las em questões que cruzam competências de matemática e ciências da natureza, através da interdisciplinaridade. Estas são as principais propriedades das funções logarítmicas. E para revisar nossos estudos, vamos resolver algumas questões. Vamos para a nossa primeira questão, essa que foi retirada do site Estude, e diz o seguinte: sendo log de x igual a 4 e log de y ao quadrado é igual a 7, qual o valor de log de x elevado a 3 mais 2 vezes log de x mais 2 vezes log de y? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: log de x é a mesma coisa que dizer, como não aparece a base aqui embaixo, a base é 10. Então eu posso escrever como log de x com log de x na base 10. A mesma coisa para log de y, tá? Log de y ao quadrado na base 10 vai ser igual a 7 e log de x na base 10 vai ser igual a 4. Então, com isso em mente, vamos começar a resolver a questão. Para a gente resolver esse problema, eu vou reparar o seguinte. Aqui o meu expoente, olha só, eu posso utilizar a propriedade 3, que diz o seguinte: se eu tenho um número elevado, ele desce e vem como multiplicação. Então, esse meu 2 aqui do y ao quadrado, ele vai cair para uma multiplicação. Então, log de y ao quadrado na base 10 é a mesma coisa que 2 vezes log de y na base 10.
Isso aqui vai ser igual a 7. Consegue observar que eu já resolvi essa partezinha aqui? 2 vezes log de y, olha, 2 vezes log de y vai ser igual a 7. Então, isso aqui já vai ser 7. Vamos aqui, ó, 2 vezes log de x. Ele acabou de informar para a gente que log de x vale 4. Então, 2 vezes, olha só, 2 vezes 4 vai ser igual a 8. E agora, log de x ao cubo. Bem, log de x ao cubo seria isso aqui, ó. Log de x na base 10 de x ao cubo. Utilizando a propriedade 3, nós também temos que a potência ela vai cair como uma multiplicação. Então, vai ficar 3 vezes log de x na base 10. Olha só. E log de x vale 4. 3 vezes 4. Isso aqui vale 4. 3 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 12. Vamos lá. 12 com mais 8 vai ser igual a 20. E 20 com mais 7 vai ser igual a 27. Então, nossa alternativa é letra E. Segunda questão, Enem 2018, ele fala o seguinte. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de amplitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando uma grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago, na Argentina. A magnitude do terremoto, medida A da escala Richter, é R é igual a logaritmo de A sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, e A0 é a amplitude de referência, sendo que log é o logaritmo da base 10. E ele pergunta, a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina. O que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar isso aqui, ó, a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais entre Japão e Argentina. E o que seria essas amplitudes dos movimentos verticais? Será que se eu reler o texto eu vou ter essa informação? Sim, você vai ter. Olha só, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo. Ok. E A0 é a amplitude de referência. Como assim amplitude de referência? Esse A0 vai ser igual, já que ele é a minha referência. O que vai variar de terremoto para terremoto é a minha amplitude de movimento. Então eu preciso encontrar o meu A do Japão. Preciso encontrar o meu A do Japão e dividir para poder encontrar a razão entre ele e o meu A da Argentina. Ou seja, a razão entre a amplitude de movimento vertical do Japão dividido pela amplitude de movimento vertical da Argentina. Ok. E onde eu encontro esse A? Ele deu no texto que a escala Richter é dada por log de A sobre A0. Ou seja, eu vou ter log de A sobre A0 na base 10. Isso vai ser igual, olha só, para o Japão o valor foi 9 graus. Então, 9 graus. Vou substituir aqui, ó, pelo Japão. O meu AJ, que é esse aqui, é igual a esse, está aqui. Como eu faço para retirar esse AJ? Vamos lembrar da definição do logaritmo que diz o seguinte, log de A na base B vai ser igual a x. Eu posso transformar isso na seguinte relação. O meu B que está na base passa para o outro lado, de forma que o meu x vire seu exponencial. Então vai ser A, que já estava de um lado, continua dele, vai ser igual a B elevado a x. Então, essa é a definição de logaritmo. Log de A na base B vai ser igual a x. Então, o meu A vai ser igual ao meu B elevado a x. Então, como é que isso se aplica aqui em cima? Quem está na minha base? O 10. Então, o 10 vai passar para o outro lado, de forma que o seu 9 vire o seu expoente. E o meu A, que é exatamente AJ sobre A0, fique deste lado. Então, vamos ter isso aqui. Isso aqui vai ser, olha só, o 10 passa para o outro lado com o 9 seu expoente. Isso vai ser igual a AJ sobre A0. O meu A do Japão sobre o meu A0. Bem,
já estou bem próximo de conseguir o meu AJ. Afinal, aqui é só uma divisão. Bem, com a divisão, esse meu A0 que está de um lado, ele pode passar para o outro. Ele está de um lado dividindo, pode passar multiplicando. Então, eu vou ter aqui o meu AJ, meu A Japão, ele vai ser igual a 10 elevado a 9 vezes o meu A0. Olha só, o que eu precisava encontrar? O meu A do Japão, minha amplitude de movimento vertical do Japão. E eu consegui encontrar. Minha amplitude de movimento vertical do Japão vai ser igual a 10 elevado a 9 vezes A0. É só repetir o mesmo processo com a informação da Argentina, com o meu terremoto da Argentina. Um terremoto é dado pela relação log do meu amplitude de movimento, olha só, A sobre A0, só que aqui é o A da Argentina, sobre A0, que é igual para todos os terremotos, na base 10. E esse meu terremoto da Argentina teve valor de 7 graus. E agora, definição de logaritmo. A minha base passa para o outro lado, de forma que o 7 vire sua potência. Então eu vou ter que A da Argentina, minha amplitude de movimento vertical da Argentina dividido por A0, né, que é a amplitude de referência, vai ser igual a 10 elevado a 7. Mais uma vez, o meu A0 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então eu vou ter que o meu A da Argentina vai ser igual a 10 elevado a 7 vezes A0. Olha só, já encontrei o meu A do Japão, encontrei o meu A da Argentina. O que eu preciso fazer agora é encontrar a razão entre eles. Encontrar a razão entre o A do Japão e o meu A da Argentina. Então eu vou ter que dividi-los. A do Japão vai ser 10 elevado a 9 vezes A0. A do Japão sobre A da Argentina. O A do Japão vai ser igual a 10 elevado a 9 vezes A0. E o meu A da Argentina vai ser 10 elevado a 7 vezes A0, como está aqui. A primeira coisa que eu posso fazer é que eu tenho um número multiplicando e depois eu divido por ele. A0 dividido por A0. Eu posso cortar os dois. Eu vou ter que 10 sobre 9 dividido por 10 elevado a 7. Vamos lembrar daquela regra de potência, onde o número que está dividindo pode subir com o seu expoente com sinal trocado. Então isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 7. E mais uma vez, utilizando regra de potência, eu vou ter que, conservando a base, olha só, bases iguais, a gente conserva ela e soma os expoentes. 9 mais menos 7. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 2. Pronto, a minha razão entre as amplitudes de movimento do Japão e da Argentina vai ser igual a 10 elevado a 2. Nas alternativas aqui, tem alguém que é igual a 10 elevado a 2? Não, não tem. Mas eu tenho 100, porque eu sei que 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 100. Ou seja, 100 vai ser a minha resposta. Essa questão nos mostrou a resolução de questão utilizando apenas a definição de logaritmos. Olha só, como eu consegui isolar o meu AJ foi utilizando apenas a minha definição de logaritmo. Essa questão também trabalhou as propriedades de logaritmo e de potências. Olha só. Então, em diversas questões de logaritmo, vamos também utilizar propriedades de potência. E o último ponto que a questão trabalhou é que a partir de uma razão eu consigo determinar quantas vezes algo é maior que outro. E eu descobri que a razão entre o terremoto do Japão e da Argentina é de 10 ao quadrado, ou seja, de 100. Mas o que significa isso? Significa que o terremoto do Japão foi 100 vezes mais poderoso do que atingiu a Argentina. Observem que a diferença entre um terremoto e outro foi apenas de 2 graus na escala Richter. E isso já causou um impacto de 100 vezes maior. Então, como eu falei, pequenas nuances entre logaritmos vão dar resultados enormes. Então, essa foi a nossa segunda questão. Vamos para mais uma questão, também do Enem de 2018, e ela fala o seguinte: a água comercializada em garrafões pode ser classificada como ácida,
muito ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH, que é dado pela expressão pH é igual a log de 1 sobre H na base 10, em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por centímetro cúbico. A classificação da água de acordo com seu pH é mostrada pelo quadro. Então ele dá o seguinte quadro com as informações da concentração de pH e sua classificação. Ou seja, se eu tenho um pH que ele é maior que 9 ou igual a 9, ele vai ser muito ácido. Se eu tiver um pH que esteja entre 7,5 e 9, ele vai ser alcalino. Para ser neutra, tem que ser um pH que esteja Para ser neutro, tem que ser um pH que esteja entre 6 e 7,5 e assim em diante. Continuando, para o cálculo da concentração de H, uma distribuidora mede dois parâmetros, A e B, em cada fonte, e adota H como sendo o quociente entre A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 elevado a menos 7, e essa água da fonte foi classificada como neutra. O parâmetro B, então, encontrava-se no intervalo. Ora, o que eu preciso encontrar? O meu valor de B. E quem é esse B? O B são dois parâmetros, A e B. Tá? Ela adota H como o quociente de A por B. Então, eu vou ter que H vai ser igual ao meu quociente de A dividido por B, onde esse H é a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, é esse aqui. Se eu ler a informação mais uma vez, eu vou ter que a água dessa fonte foi classificada como neutra, ou seja, esse pH aqui ele é neutro. Ele é neutro. E se ele é neutro, ele vai estar entre 6 e 7,5. Ok? Então, percebam o seguinte. Eu poderia substituir essa razão daqui e vou encontrar os valores em que esse pH está entre eles. Então, eu vou poder encontrar os valores de B que vão resultar em pHs neutros. E é exatamente isso que eu vou fazer. Mas para isso eu tenho que começar com 1 sobre H. E eu não tenho o valor de 1 sobre H. Eu tenho apenas H é igual a A sobre B. Porém, H é a mesma coisa que H sobre 1. E eu posso inverter as duas frações. E eu vou ter que 1 sobre H é igual a B sobre A. E eu tenho uma informação a mais. Ele falou que A é igual a 10 elevado a menos 7. Então, ou seja, 1 sobre H vai ser igual a B sobre 10 elevado a menos 7. 1 sobre H vai ser igual a B sobre 10 elevado a menos 7. Então, eu posso substituir aqui o pH. Olha só, o meu pH vai ser igual a o log de 1 sobre H, mais 1 sobre H é igual a B elevado a 10 a menos 7. Isso aqui na base 10, tá? Olha só, base 10 aqui embaixo. Pronto. Como ele falou que esse meu pH ele é neutro, significa que esse pH aqui ele vai estar entre dois valores. E que valores são esses? É maior ou igual a 6. Deixa eu dar aqui uma limpada. Olha só. Ele tem que ser maior ou igual a 6. E tem que ser menor que 7,5. Tem que ser menor que 7,5. Então eu preciso de um valor de B para que esta relação aqui seja maior ou igual a 6. E depois preciso de um outro valor de B para que esta relação aqui seja menor que 7,5. Vamos começar. O meu log. Então vamos começar. O meu pH tem que ser maior do que 6. Meu pH é isso aqui. Então, log de B sobre 10 elevado a menos 7 na base 10 vai ser maior ou igual a 6. Pessoal, vamos usar aqui a definição. A minha base vai trocar de lado, de forma que o valor do logaritmo, ou seja, o 6, vire o seu expoente. B sobre 10 elevado a menos 7 vai ser maior ou igual a 6. 10 elevado a 6. Elevado a 6. Esse meu 10 elevado a menos 7, ele está dividindo a fração. Então, ele pode passar para o outro lado, multiplicando. Eu vou ter que B vai ter que ser maior ou igual a 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 7. Regra de exponenciação.
A gente tem mesma base, o que vai fazer? Conservamos elas e somamos os expoentes. Teremos que b vai ter que ser maior ou igual a 10 elevado a 6 mais menos 7 vai dar menos 1. O meu b tem que ser maior que menos 1. Continuando, agora que eu já encontrei um valor de b que torna o pH maior que 6, eu preciso encontrar um valor de b que torne o meu pH menor que 7,5. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa, porém contando que o pH seja menor que 7,5. Então o meu log de b sobre 10 elevado a 7, menos 7, na base 10, isso seja menor que 7,5. Mais uma vez, utilizando a definição de logaritmo, a minha base passa para o outro lado e esse número vai virar a potência dele. b sobre 10 elevado a menos 7 vai ser menor ou igual, vai ser menor que 10 elevado a 7,5. Esse 10 que está aqui dividindo, ele pode trocar de lado, multiplicando. Então teremos que b vai ter que ser menor que 10 elevado a 7,5 vezes 10 elevado a menos 7. Mais uma vez, regra de potenciação, b vai ser igual a 7,5 menos 7, isso vai dar 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? b vai ser menor que 10 elevado a 1 sobre 2. Então, meu parâmetro b vai ter que ser maior do que 10 elevado a menos 1, e ele vai ter que ser menor do que 10 elevado a 1 sobre 2. Então, 10 elevado a menos 1 vai ter que ser maior que b, menor que 10 elevado a menos 1 sobre 2. Tem essa alternativa aqui? Tem. Letra C. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.